Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos no nosso canal A Verdade da Fé Católica, hoje gravando sobre o documento do Papa Leão XIII, Testem Benevolentia, um conteúdo muito rico. Estou lendo sem pressa, fazendo as observações que acredito serem pertinentes. Não é necessário você escutar esses vídeos na sequência, na ordem, você pode escutar na ordem que você quiser. O importante é que você invista o tempo em conhecer aquilo que os papas ensinaram. Inclusive, se não tiver tempo, paciência ou querer conhecer esses documentos através do nosso canal, não tem problema nenhum. A minha intenção é fazer com que você saiba que existe todo um conteúdo dos papas, o magistério, ensinamentos dos 20 concílios, que à medida que você conhece, fica claro que aquilo que se apresenta como Igreja Católica não é Igreja Católica. Eu não tenho pretensão de ser a única fonte, pelo contrário, eu não sou fonte nenhuma. A fonte é aquilo que os papas ensinaram e os concílios ensinaram. Você não precisa desse canal para você conhecer a verdade, você precisa de disposição para conhecer aquilo que os papas escreveram. Isso é fundamental, conhecer aquilo que foi ensinado de Pedro a Pio XII, do Concílio de Nicéia ao Concílio Vaticano I. É fundamental conhecer. Muitos perdem tempo vendo 1001 canais, lendo 1001 literaturas, juntando tudo, não sobra nada. Sempre estão a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Nós queremos a verdade, e a verdade ela vem pela esposa de Cristo, pelo corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E quando temos acesso a essas verdades, impossível sermos enganados por falsos pastores. E repito, não estou aqui condenando pessoas, estou condenando ensinamentos. Ah, é um erro de interpretação. Então, leia e interprete da sua maneira. Não existe erro de interpretação naquilo que a igreja ensina. A igreja é clara, objetiva, transparente, límpida. Não é essa bagunça do Concílio Vaticano II, que precisa de 50, 100, 200 anos. O concílio já aconteceu há mais de 60 anos atrás e até hoje é motivo de desgraça, de confusão, de dúvida, de ambiguidade, porque onde o espírito satânico está à frente, só há confusão. Onde o Espírito Santo está conduzindo, há transparência, clareza e verdade. Estávamos lendo no vídeo anterior sobre esse documento do Papa Leão XIII, condenando o americanismo, citando o Papa Pio VI, que condenou o Sínodo de Pistoia, e essas novidades que vieram através do Concílio Vaticano II foi tentada pela Revolução Protestante, pela Revolução Francesa, pelo americanismo. A desgraça já estava pairando e se infiltrando e tomando os postos, porque o inimigo não podia tomar o governo do mundo tendo uma igreja atrapalhando os seus planos. Os planos do mal eram retidos pela verdade da igreja. O Papa sempre foi um empecilho para a proliferação do mal. Não conseguiram tirar um papa, então colocaram um papa do demônio para que esse papa não confrontasse mais aqueles da nova ordem mundial, aqueles que têm o poder do judaísmo, do comunismo, da maçonaria, do liberalismo, do modernismo. O documento da maçonaria alta vendita, onde eles diziam que o nosso projeto não é projeto de 1 ano, 10 anos, pode demorar séculos, mas os nossos soldados permanecerão firmes enquanto não alcançarmos a nossa meta, que era chegar ao papado. Se você diz que isso é teoria da conspiração, existe o documento de Clemente XII, 1738, que já postamos no nosso canal. Documento do Papa Leão XII, Pio VII, Pio VIII, Bento XIV, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, Pio X, onde se condena veementemente a maçonaria. O Humano Genus do Papa Leão XIII diz que o demônio tem um ódio implacável do papado e que não vai sossegar enquanto não destruir o papado. Nós fomos alertados. Decretos de excomunhão para aqueles que aderissem às novidades, à maçonaria, ao comunismo, ao socialismo. Por favor, nós estamos falando de Igreja Católica Apostólica Romana, esposa de Cristo, o corpo místico de Cristo. Nós estamos falando dessa igreja conciliar, que é uma vergonha. A pessoa que se diz católica hoje se sente até envergonhada, porque se apresenta como catolicismo algo que não tem nada a ver com catolicismo. Isso não é catolicismo. Um papa nunca se reuniria com outras religiões. Nós
acolhemos no amor as pessoas. E o Papa dizia que retornem, retornem. Nós queremos que todos retornem, mas pela via correta, pela via da verdade, não pela via do afrouxamento da mentira. Vou dar sequência, o documento é o Testem Benevolentia. Sobre esta liberdade, nós falamos bastante, prolixamente, naquela carta que enviamos a todos os bispos sobre a Constituição dos Estados, no qual também mostramos a diferença que existe entre a Igreja, que é de direito divino, e todas as outras associações que vigoram por vontade livre dos homens. Então, aqui o Papa está dizendo para o cardeal do continente norte-americano sobre essa liberdade. Nós falamos bastante, prolixamente, naquela carta que enviamos a todos os bispos sobre a Constituição dos Estados, na qual também mostramos a diferença que existe entre a Igreja, que é de direito divino. Olha, a Igreja é de direito divino, e todas as outras associações que vigoram por vontade livre dos homens. A Igreja não vai se moldar à vontade dos homens. Essa Igreja que nasceu em 1958 com o falso pontificado de João XXIII, ela se tornou a Igreja do homem, principalmente a partir do Concílio Vaticano II. Não mais a Igreja de Deus. É útil, pois, assinalar ainda certa opinião que é alegada como argumento para aconselhar essa liberdade aos católicos. De fato, eles dizem acerca do magistério infalível do Romano Pontífice, que depois de proferido o juízo solene sobre ele no Concílio do Vaticano, quando eu digo Concílio do Vaticano, sempre Concílio Vaticano convocado pelo Papa Pio IX. Esse Vaticano II nem posso considerar, e se eu considerasse, eu estaria em pecado mortal, porque eu estaria negando 2000 anos de história. Já não é necessário preocupar-se absolutamente, razão pela qual, posto isto, já como seguro, um campo mais amplo para assegurar e agir pode agora estar aberto a cada um. Olha a gravidade disso que nos traz Leão XIII. Os inimigos têm duas maneiras de agir, e uma delas é inverter os argumentos. Aqui eles estavam dizendo, olha, realmente aquilo que foi ensinado pelos romanos pontífices, beleza, infalível, mas deixa lá de canto, não precisa ficar tocando nesse assunto. Já que ele ensinou, é verdade absoluta, não vamos mais nos preocupar com isso. Você não nega o magistério, mas você despreza, ignora, coloca num canto, faz de conta que não existe. Vou ler novamente para você entender o que é capaz de fazer o espírito demoníaco. Totalmente diferente daquilo que é feito pelo Espírito Santo. São tantas evidências de que esse concílio foi conduzido pelo espírito diabólico, inclusive essa questão da ambiguidade, da semântica que usaram, a troca de palavras, isso é bem típico dos comunistas. Eles apagam a história, apagam o documento, apagam fotos e reescrevem a história. Então, essa nova religião não é a religião católica. Pode trabalhar o tanto que você quiser para restaurar essa igreja. Essa igreja não vai ser restaurada nunca, porque a igreja de Jesus não precisa de restauração. A igreja de Jesus, como dissemos no vídeo anterior, está intacta, intocável, inviolável, porque ela é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é o corpo místico de Cristo. Entenda isso. Você está perdendo o seu tempo trabalhando nessa falsa igreja. Ela não precisa de restauração, ela não precisa de ânimo, de adornamento, ela já é a verdade plena, ela já é a esposa de Cristo. Por favor, que conversa é essa que precisa de renovação, de atenuar os seus dogmas? É inútil, pois, assinalar ainda certa opinião que é alegada como argumento para aconselhar esta liberdade aos católicos. De fato, eles dizem acerca do magistério infalível do Romano Pontífice, veja bem, que depois de proferido o juízo solene sobre ele no Concílio Vaticano, já não é necessário preocupar-se absolutamente. Já foi proferido, não se preocupa mais. Razão pela qual, posto isso, já como seguro, já está seguro lá, já é uma verdade definida, é ex-cátedra ou não é ex-cátedra, nós acreditamos que é verdade. Pronto. Não se preocupa mais absolutamente com isso. Razão pela qual, posto isso já como seguro, um campo mais amplo para pensar e agir pode agora estar aberto a cada um. A verdade está lá. Por isso que eles falam assim, mas o concílio não negou nada. Negou. Liberdade religiosa é negar a verdade. Ecumenismo é negar a verdade.
falar que adoramos o mesmo Deus dos judeus e dos muçulmanos, é desprezar o Deus verdadeiro, que disse que quem nega o Filho não tem o Pai, é desprezar o Filho de Deus, e o Filho de Deus é Deus. A Trindade Santa, que é desprezada pelos muçulmanos, sem dúvida, continua Sua Santidade, o Papa Leão XIII, um modo invertido de argumentar-se. Se, de fato, a razão aconselha algo a partir do magistério infalível da Igreja, é certamente que ninguém queira afastar-se dele, mas ainda que todos se entreguem a ele para serem instruídos e guiados, para que mais facilmente se conservem imunes a qualquer erro particular. Acrescente-se que aqueles que assim argumentam se afastam completamente da sabedoria providente de Deus, que quando quis afirmados a autoridade e o magistério da sé apostólica, por juízo mais solene, quis com isso, sobretudo, prevenir mais eficazmente as almas católicas dos perigos dos tempos presentes. O magistério dos papas é uma segurança que nos dá imunidade contra os perigos dos tempos presentes. O que aconteceu? O magistério dos papas de Pio XII, para trás, foram desprezados, foram ignorados, foram rejeitados, foram deixados num canto. Mas cadê, Ibrahim, o documento dizendo que o Papa João Paulo II disse: eu estou aqui agora na autoridade de Papa, dizendo que não tem validade mais o Concílio de Trento? Você não vai encontrar isso. Não precisa de um escrito público, explícito, para se negar à fé católica. Você, ignorando aquilo que foi ensinado, ensinando diferente, impedindo as pessoas de compararem como nós estamos comparando, já faz com que ele tenha publicamente ensinado diferente daquilo que os outros papas ensinaram. Portanto, ele não é papa. Não pode ter um papa que não é católico, ter um papa que não ensina aquilo que veio da tradição apostólica. Existe uma continuidade entre o magistério dos papas, tanto que existiu o juramento papal, onde ele se comprometia a não negar os ensinamentos dos seus antecessores. Se Pio XI condenou na Mortalio Animus a excomunhão àqueles que participassem de um culto protestante que se reunisse com não católicos, aí vem o próprio Papa no ano de 1986 e reúne-se. Aí vem os documentos do Concílio Vaticano II de 1962 a 1965 e escreve que realmente o Espírito age em todos os lugares. Que autoridade que tem para dizer que existe salvação fora da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Parece até arrogância afirmar isso, que só existe salvação na Igreja Católica, mas isso é um dogma de fé. Ninguém é obrigado a ser católico, mas se você é católico, você precisa professar a verdadeira fé católica. Aconteça o que acontecer, por mais absurdo que pareça. Só é possível compreender esses ensinamentos à luz da verdade, à luz do Espírito Santo. Porque senão nós vamos nos escandalizar com as próprias verdades ensinadas pela Igreja. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito ou do jeito de Deus? Somos todos irmãos na mentira ou queremos ser todos irmãos na verdade? Se de fato a razão aconselha algo a partir do magistério infalível da Igreja, é certamente que ninguém queira afastar-se dele, mas ainda que todos se entregam a ele para serem instruídos e guiados, para que mais facilmente se conservem imunes a qualquer erro particular. O Concílio Vaticano II acabou com a imunidade. Então a Igreja não está atingida por essas novidades. Mas essa Igreja que se apresenta como católica, ela está totalmente vulnerável a todas as novidades. A bênção de casais de segunda união, a profanação da Eucaristia, a bênção de casais do mesmo sexo, tudo em nome do acolhimento, em nome do amor, em nome da pastoral do acolhimento. Não existe pastoral do acolhimento negando a verdade. Nós acolhemos o pecador e rejeitamos o pecado. Tanto que nós somos pecadores, mas à medida que nos aproximamos de Deus, nós precisamos romper com o pecado. Porque aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que precisamos do sacramento da confissão. Agora, dizer para a pessoa, nem precisa se confessar, não se preocupa, dando legitimidade ao ilegítimo, isso não é catolicismo. O catolicismo, como dizia o Papa, tem a visão clemente, misericordiosa.
mas essa misericórdia para tirar a pessoa da vida errada, como Maria Madalena, como Zaqueu, como tantos que se esbarraram em Jesus Cristo e tiveram a sua vida transformada. Outros se esbarraram e não aconteceu nada, pelo contrário, se revoltaram mais ainda. Então nem mesmo Jesus teve 100% de adesão. Muitos ignoraram, rejeitaram, desprezaram o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. Acrescente-se que aqueles que assim argumentam se afastam completamente da sabedoria providente de Deus, que quando quis, afirmados a autoridade e o magistério da sé apostólica, por juízo mais solene, quis com isso, sobretudo, prevenir mais eficazmente as almas católicas dos perigos dos tempos presentes. A licença que desordenadamente se confunde com liberdade, o desejo de falar e de contrapor qualquer coisa, por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas e de colocá-las por escrito, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Vou ler novamente isso aqui. A licença que desordenadamente se confunde com liberdade, o desejo de falar e de contrapor qualquer coisa, por fim, a faculdade de pensar em quaisquer coisas e de colocá-las por escrito, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Mais do que nunca precisamos do magistério dos papas. Essa confusão que fala aqui, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes. Esse Concílio Vaticano II só trouxe trevas, confusão, ambiguidade. Eles pegaram a verdadeira doutrina, 90% de verdade, espalharam os 10% de mentira e só se servem da mentira. E aí confunde as pessoas. Quando alguém vai contestar, então não perca seu tempo contestando o Concílio Vaticano II. Em relação ao Concílio Vaticano II, é o critério do Evangelho, se ensina ou não. Tudo que passa disso vem do maligno. Quem lê os documentos do Concílio Vaticano II, discute sobre o Concílio Vaticano II, está perdendo seu tempo. Eu nunca me submeteria a discutir com alguém. Se a pessoa quiser conhecer a verdade, que procure a verdade e busque a verdade. Eu não estou aqui para convencer, você nem ninguém. Eu estou aqui trazendo a verdade da Igreja Católica. Se você quiser ir pelo argumento desses padres modernistas, desses bispos, boa sorte para você. O meu papel é trazer aquilo que os papas ensinaram. E comparando aquilo que sempre foi ensinado com aquilo que é ensinado a partir de 1958, se chega à clara consciência de que não é Igreja Católica, não é Papa coisa nenhuma, não é Bispo coisa nenhuma, não é missa coisa nenhuma. É pesado? É pesado. E quando descobrimos a verdade, outra coisa, não é para ficar condenando as pessoas e agindo como os protestantes, se sentindo salvos. Só eu que conheço a verdade, só eu que serei salvo. Não, não é assim que o Espírito Santo age. Precisamos ter paciência com as pessoas. Deus teve paciência comigo, com você. Nós não somos donos da verdade, nós somos servos da verdade. Não podemos usar a verdade para condenar outras pessoas. Se a pessoa quer continuar como diácono permanente, que é uma invenção de Paulo VI, o problema dele. Se quer continuar como ministro da Eucaristia, problema dele. Se quer se fechar a verdade, paciência. Eu não posso romper os meus vínculos familiares por causa de divergências de pensamentos. Graças a Deus, quem me convenceu desse caminho foi minha esposa. Mas se eu tivesse escolhido primeiro esse caminho, eu não poderia jogar fora meu casamento porque minha esposa não me acompanhava. Não pode ser assim. Graças a Deus, ela que insistiu comigo e eu resisti por muito tempo. Procurei conhecer aquilo que os outros papas haviam ensinado, porque eu já sabia exaustivamente o que João 23 tinha ensinado, o que os 16 documentos do concílio, as encíclicas do suposto pseudo-papa Paulo VI, Karol Wojtyla, Joseph Ratzinger, inclusive João Paulo I, os 33 dias dele de pontificado, procurei pesquisar tudo aquilo que ele tinha escrito, até antes de ser papa. Um grande modernista, não foi mal o suficiente, por isso que eliminaram, com certeza foi assassinado, não por ser bom, mas por não ser mal o suficiente. Isso é fato. Nós precisamos conhecer aquilo que a igreja sempre ensinou, porque senão vai ficar muito difícil
suportarmos as inundações que virão, estão às portas, já estão acontecendo, onde muitos acreditam estarem professando a fé católica e, na verdade, se tornarem inimigos da fé católica. Esse pessoal de comunidade, de movimento, de pastoral, como eu participei, que se diz muito conduzido pelo Espírito Santo, como que o Espírito Santo pode conduzir alguém a ensinar o erro, a mentira, a desprezar o magistério dos papas? Por favor, é um critério de discernimento. Não estou condenando ninguém, estou dizendo que eu participei 30 anos da renovação carismática, sempre me achei conduzido pelo Espírito Santo, mas como o Espírito Santo me levaria a ser subserviente a João Paulo II, a Paulo VI, a promover encontros de um final de semana todo só para aprofundar encíclicas de Paulo VI e João Paulo II? Como que o Espírito Santo vai me levar a ensinar alguém que era conduzido pelo Espírito do demônio? E por que era conduzido pelo Espírito do demônio? Porque ensinava diferente daquilo que a igreja sempre ensinou. Ou então a igreja do passado que é conduzida pelo Espírito do demônio? Porque não é o mesmo Espírito. Então alguém tem que dizer que não é o mesmo Espírito. Então o Espírito Santo, de fato, veio agora. O novo Pentecostes aconteceu. Eu imprimi mais de 10.000 orações de Ângelo Roncalli para a convocação do concílio. Imprimi mais de 10.000 orações, distribuí na diocese todinha, para que as pessoas fizessem a mesma oração pedida por João 23. Estava pedindo um batismo satânico, não é o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo traz a verdade, não a mentira. Estou considerando que eles ensinaram como maligno. Se deixaram conduzir pelo mal. Foram alguns inocentes úteis, outros mais úteis do que inocentes. Mas são realmente conduzidos pelo Espírito maligno. Quanta cura, número 7. Conduzidos, guiados e possuídos pelo Espírito de Satanás. É assim que o Papa Pio IX diz na Quanta Cura, número 7. Que Deus abençoe você. Espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. Estou trazendo esses documentos porque mais do que nunca é necessário conhecer o magistério dos papas. E não sou eu dizendo. Repetindo, espalharam trevas tão profundamente nas inteligências que a prática e a necessidade do magistério é maior agora do que antes, para que ninguém seja afastado da consciência e do dever. A segurança do magistério. Que Deus abençoe você. Esse canal tem como finalidade trazer o magistério dos papas até Pio XII, trazer as definições de Nicéia ao Concílio Vaticano I, para que as trevas sejam dissipadas. As trevas da mentira, do engano, da confusão. Muita gente boa está sendo enganada, mas muita gente boa está acordando. Que nós não sejamos motivo de crítica para as pessoas, mas sejamos motivos de apontar o caminho. Mas muitos vão rejeitar esse caminho, mas muitos também irão aceitar, conhecer, buscar e descobrir que existe uma verdadeira fé católica, que existe uma igreja que está eclipsada, mas que sobre ela as portas do inferno não prevalecerão, porque se chega a nós os ensinamentos desses papas, é porque a igreja está viva, pura, santa, intacta e intocável. Que Nossa Senhora nos abençoe e que ela interceda por nós para que, como terror das heresias e terror dos demônios, possa nos ajudar a caminhar na luz, que é o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Papa São Pio X, rogai por nós. Papa São Pio V, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.